Vamos orar para que o Senhor possa falar aos nossos corações. Mais uma vez, amém? Curvem as suas cabeças. Paizinho querido, muito obrigada, Senhor, por mais essa noite, por mais esse celebra, por tudo que o Senhor fez, faz e ainda fará por nós. Muito obrigada pelo seu amor leal, pela sua misericórdia derramada sobre as nossas vidas. Peço, Paizinho, para que o Senhor fale aos nossos corações. Fale conosco, meu amado. Não há nada melhor do que te ouvir. Não há nada melhor do que ouvir o Senhor falar. Com essa voz tão doce, com esse carinho que só o Senhor tem. Fala conosco, Paizinho. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos lá? João 12, por favor. A galera é rápida. Ó. Tá certo. Vamos lá. Eu vou abrir aqui que eu vou ler aqui. João 12, versículo 1. Jesus é ungido em Betânia. 6 dias antes de começar a Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde morava Lázaro, o homem que ele havia ressuscitado dos mortos. Prepararam um jantar em homenagem a Jesus. Marta servia e Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de perfume caro, feito de essência de óleo aromático. Ungiu com ele os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos. A casa se encheu com a fragrância do perfume. Mas Judas Iscariotes, o discípulo que em breve trairia Jesus, disse: este perfume valia 300 moedas de prata. Deveria ter sido vendido e o dinheiro dado aos pobres. Não que ele se importasse com os pobres, na verdade, era ladrão, e como responsável pelo dinheiro dos discípulos, muitas vezes roubava uma parte para si. Jesus respondeu: deixe-a em paz. Ela fez isto como preparação para o meu sepultamento. Vocês sempre terão os pobres em seu meio, mas nem sempre terão a mim. Quando o povo soube da chegada de Jesus, correu para vê-lo, e também a Lázaro, a quem Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então os principais sacerdotes decidiram matar também Lázaro, pois por causa dele, muito do povo os havia abandonado e criam em Jesus. Amém? Que passagem mais linda! Algo muito interessante aqui, muito interessante. E o interessante é Marta, Maria e Lázaro. Uma das coisas interessantes, porque há muitas coisas interessantes que a gente vai falar sobre essa passagem. Quando a gente ouve sobre esses três, a gente ouve que Jesus era amigo deles, não é? Há muitas outras passagens que falam que Jesus era amigo de Lázaro, Jesus era amigo de Marta, Jesus era amigo de Maria. E aqui nessa passagem diz que ele foi recebido na casa de Marta também, onde Lázaro morava, mas a casa era de Marta. E é muito estranho, se a gente parar para analisar, uma casa ser reconhecida pelo nome da mulher na época, né? As mulheres naquela época. E isso nos leva a pensar que o quê? Poxa, alguns acreditam que eles eram órfãos e Maria, como a irmã mais velha, recebeu aquela casa como herança. Então, quando diziam, vamos à casa de Marta, por isso. Na primeira passagem fala que, no início aqui, né, o foco da mensagem fala que o quê? Que Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouviu o que ele tinha a ensinar, enquanto Marta servia. E Jesus disse que Maria, ela escolheu a melhor parte. Ela ficou com o melhor que havia ali, naquele momento. E eu acredito que isso tem muito a ver com a ação de Maria, com o que Maria fez, da forma que ela agiu. Porque se a gente parar para analisar, hoje, para a gente, pode não parecer muito estranho alguém ungir Jesus. Ele é Jesus. Poxa, ungiram Jesus. Beleza.
ungiram Jesus. Uma mulher ofereceu algo muito precioso a ele. Mas os discípulos, a passagem vai dizer que Judas, aquele que trairia Jesus, ficou indignado. E os discípulos ali também falaram: ué, o que essa mulher está fazendo? O que ela está fazendo? Maria tinha feito aquilo um pouco antes da crucificação de Jesus. E é muito lindo a gente olhar pela ótica de que Maria entendeu, muito antes de qualquer um ali, aquilo que só seria entendido por João na sua última carta. Maria entendeu a essência do negócio. Ela fez aquilo 6 dias antes de Jesus ser crucificado. Ela entendeu a essência. Porque segundo a tradição, aquele perfume que Maria derramou aos pés de Jesus, ele era muito raro. E ela só poderia utilizar aquele perfume quando ela casasse. Muitos estudiosos dizem que Maria, homens que estudam sobre as histórias da época, dizem que Maria possivelmente tinha apenas 15 anos por aí. E aí vocês imaginam, uma menina que estava se guardando para casar e que tinha algo muito valioso para oferecer. E então, de repente, ela usa aquilo de mais valioso que ela tinha e dá de presente para Jesus. Cara, essa menina entendeu tudo. E era uma menina. Ela entendeu tudo. Ela entendeu o foco. Então ela oferece tudo a Jesus e ela presenteia a Ele. Aquilo que aquela menina poderia entender, aquilo que aquela menina fez, foi completamente diferente do que os discípulos nem sequer tinham entendido ainda. Aqueles discípulos que caminharam com Jesus, né? Durante 3 anos. Nem mesmo os mestres da lei, aqueles que estudavam as leis e, enfim, diziam sobre Jesus. Ela entendeu muito além. Ela entendeu que Ele era o seu Salvador, que Ele era o seu Senhor, que Ele era o seu noivo. E ali, naquele momento, aquela menina fez uma aliança com Deus, entregando aquele perfume tão raro, aquele perfume tão precioso. Aquele gesto era uma aliança que ela estava fazendo diante do Senhor. Eis-me aqui, olha, eu estou te dando tudo porque eu entendi quem você é. Eu entendi o tamanho da sua glória, eu entendi a essência, eu entendi. Ela se entregou completamente a Ele. E aí, quando as pessoas repreendem Maria, os discípulos olham assim, né, repreendem ela. Jesus, ele diz, né, que essa história seria lembrada em algum momento. Eu acho muito lindo pensar que o que estava sendo colocado em jogo ali não era o tamanho da oferta. Não era o tamanho da oferta, não era o quanto aquela menina tinha para oferecer. Não era em si o perfume, não era o conteúdo, não era a quantidade, não era a oferta, mas o porquê. Por quê? Por que esse homem? Por que por ele? Por que para ele? O porquê dela fazer aquilo, sabe? O porquê que realmente importava. O porquê ela derramou toda a herança dela diante dos pés de Deus, de Jesus, do Senhor. Ela derramou tudo que ela tinha. E ela sentou para ouvir. Ela sentou para ouvir tudo que Ele tinha a dizer. Isso me faz refletir quantas vezes a gente não para sentar para ouvir o Senhor. Gente, como a gente é teimoso. Caramba! Se a gente for colocar em xeque aí, a gente não para, né? Se for para pôr em xeque, a gente não para. Mas o que ela fez resumiu toda a essência do Evangelho. Ela parou para ouvir, ela parou para admirar,
Ela parou para olhar Jesus, ela parou para contemplar ele. Eu fico imaginando a cena, sabe? De Jesus sentado. E aí chega essa menina com esse perfume tão raro. E então, não pelo perfume, mas por quem ele é, ela senta e ouve ele. E ouve tudo que ele tinha para dizer, de coração aberto. E ela ouve pela essência de quem ele era. Quem é esse homem? Caramba, quem é esse homem? O porquê? Entendem? E como isso falta em nós? Quantos de nós achamos satisfeitos? Ficamos por satisfeitos às vezes em só vir na igreja, ou em só servir aqui, ou em só fazer isso ou aquilo, mas não encontramos satisfação no que realmente importa, que é estar diante do Senhor. Quantos de nós não encontramos satisfação no que realmente importa? Na essência de quem Ele realmente é. Quantos de nós não temos satisfação em só ter Jesus? Cara, isso me pegou muito essa semana. Muito mesmo. Quantos de nós não estamos satisfeitos em simplesmente ter Ele ou em ser julgado pela oferta da nossa vida? E aqui fica muito mais claro, né? Porque então a gente vê que Jesus ele vai falar que Maria ficou com a melhor parte. E mais o que fazer, e viver correndo, fazendo, e fazer isso, e ai, eu tenho que fazer isso, eu tenho que servir aqui, eu tenho que correr ali, ai meu Deus, aquela pessoa está me esperando. Que era o que Marta estava fazendo, cuidando da casa, isso é importante, obviamente. Mas mais o que fazer, é estar. É isso que importa. É o estar que importa, é estar diante da presença do Senhor, é estar diante dos pés daquele que realmente importa. Cara, é isso. Essa é a essência. Por mais que a gente esteja aqui, por mais que a gente dê o nosso melhor aqui, por mais que a gente dê tudo da gente aqui, e a gente vem aqui em um culto para ouvir o Senhor falar, isso ainda não basta. Não basta, não é suficiente. Não é, porque existe mais, existe uma glória muito maior, que a gente só encontra diante dos pés daquele que a gente senta para ouvir, daquele que a gente senta para analisar, contemplar, admirar. Cara, estava tendo louvor e eu estava ali, falando com Deus, me ajoelhei e fiquei quietinha ali. E por um momento eu estava com medo e pensando, Senhor, vou subir ali mais uma vez para falar do Senhor. Caramba, que peso falar de Deus. Um peso muito grande, porque é Deus. E aí então, eu ajoelhada ali, comecei a pensar só nele, que é o que realmente importa. Então eu me vi diante do Senhor, simplesmente pensando nele, simplesmente analisando e contemplando essa maravilha que ele é. E como é bom isso. A gente é uma geração tão movimentada que é muito difícil parar para sentar e ouvir Jesus. Cara, como isso é difícil. Mas uma vez eu ouvi de um pregador e eu achei isso sensacional. E ele dizia assim: é sentado, ouvindo Jesus, que levará o nosso coração a ser moldado, ao ponto da gente dizer, eu quero quebrar a minha vida, diante dos pés daquele que eu entendi que é o motivo da minha existência. É sentado diante desse homem. Quem é esse homem? É sentado diante dele, me colocando aos pés dele, que de fato eu vou entender o motivo de eu querer estar ali, que é o motivo da nossa existência. Quando Jesus ele estava na cruz do Calvário, aquele momento, sem dúvidas, foi o momento em que ele mais esteve solitário. O momento em que então ele olha para Deus e fala: Pai, por que me abandonastes?
E ali tem uma turma toda zombando Jesus. Tem uma turma toda dizendo que, você não é o rei dos judeus, desça daí, você... Enfim, zombando ele, fazendo perguntas, fazendo chacotas ao Senhor. E aí eu paro para analisar. Enquanto Jesus estava ali, e todo mundo fazendo aquelas perguntas inúteis a ele, ele não respondia nenhuma. Então ele só fazia. E a cada suspiro, ele sentia o perfume que aquela menina de 15 anos aproximadamente derramou diante dele. Esse é o porquê. Aquela menina entendeu quem ele era e o que devia ser feito, porque dias depois ele faria o mesmo por ela. E então ele fez. E a cada suspiro, meu irmão, eu fico imaginando Jesus sofrendo aquelas dores. E a cada suspiro pensar: foi por ela. Foi por ele. Vale a pena. Por aqueles que se colocaram diante dele. Por aqueles que se colocam diante dele. Por esses o sacrifício na cruz valeu a pena. Por esses que entenderam o real motivo do Evangelho. O que aquela menina fez foi simplesmente moldar a linguagem do Evangelho. E isso é lindo demais. E aí eu me pergunto, né? A pergunta que fica é: qual o porquê disso tudo? Por quê? 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 O sacrifício de alguém é alguém que entendeu quem de fato ele era, que derramou tudo o que tinha aos pés dele. Paulo, ele vai dizer que Jesus, ele é e é aquele que há de vir. Ele é o aroma suave de Deus. E lá em Coríntios, depois Paulo vai dizer também que nós somos um perfume, o perfume de Jesus, o perfume agradável de Cristo a Deus. E a questão não é sobre simplesmente: eu sou Deus, eu morri por você, então me obedeça. Não. A mensagem do Evangelho é uma troca de amor. Ela é a essência de você parar para analisar e entender: cara, há alguma coisa aqui. Existe um homem que então morreu por mim. Eu quero dar toda a minha vida a esse homem. Cara, eu quero temer a esse homem. Eu quero servir a esse homem. Eu quero me quebrar diante dos pés desse homem. Isso me faz lembrar também da passagem daquela mulher que quebrou o vaso. Que quebrou o vaso. Enfim, ela ungiu Jesus também. A passagem de Lucas, mas é diferente dessa, porque essa aconteceu em Betânia, foi Maria. E aquela aconteceu na Galileia, e foi por uma pecadora. Alguns dizem prostituta, enfim. E é muito lindo aquela ação que aquela mulher faz também. Cara, ela deu tudo que ela tinha. Era um perfume muito caro, nardo. Caramba, que é isso? Naquela época isso era algo extremo. Nossa, essa mulher que por vezes não tem nada, ela está dando tudo. Ela está dando tudo. E então aquela mulher fez isso. Aquela pecadora que reconheceu quem Jesus era e reconheceu que muito era pecadora. E aí no fim daquela passagem Jesus vai dizer o quê? Por conta de questionamentos também, parece que sempre tem alguém para questionar no rolê, né? Chega alguém e fala: ô Jesus, esse rolê está errado. E aí chega Jesus e fala: porque ele é assim. E aí então ele olha e diz o quê? Ela entendeu o sentido. Porque quem muito é perdoado, muito ama. Mas como assim, Evelyn? Quem muito é perdoado, muito ama?
Quem muito reconhece o quão pequeno é. Quem muito reconhece o quão miserável é. Quem muito reconhece o quão necessitado de Deus é, muito ama. Porque então ele entende a necessidade de ter Deus. Ele entende a necessidade de conhecer Jesus. Ele entende isso. E há algo muito bonito nessas duas passagens, que é o fato de estar aos pés de Jesus. Um dia, galera, a gente vai estar na eternidade, no nome de Jesus, eu creio nisso. E então, tocaremos as feridas do nosso Mestre. Tocaremos aquelas mãos machucadas, aqueles pés machucados. E então Ele também tocará as nossas. Aqui está o real sentido. Aqui está a essência. Sabe, se colocar diante do Senhor, se colocar diante do Senhor, se quebrantar aos pés dele, parar para ouvi-lo, é muito uma questão de intimidade com Ele, de realmente querer isso, de se perguntar, mas quem é esse cara? Quem é esse que até o vento e o mar obedece? Quem é esse? Quem é esse homem? Essa semana, caramba, eu me fiz muito essa pergunta, demais da conta. Enfim, todo dia, vivendo muita coisa, o dia parecia durar infinitas horas. E a cada hora o Senhor me surpreendia. E o tempo todo eu me perguntava, cara, eu conheço tão pouco dele. Mas eu conheço tão pouco dele. E eu sou tão miserável. Eu preciso conhecer esse cara. Eu preciso saber mais dele. Eu quero saber quem é esse homem. Quem é esse homem que eu digo que eu creio. Quem é esse homem que se entregou por mim? Eu quero saber mais dele. Eu preciso. E então o que é que eu fiz? Me coloquei diante dele. Ao longo dessa semana, eu fiz disso uma rotina e foi muito bom. Todas as noites, ou todas as manhãzinhas, eu fechava a porta do meu quarto e eu me colocava diante do Senhor para ouvi-lo. Às vezes sem música, sem nada, cara. Só no silêncio ali, sabe? E simplesmente pensando, quem é esse homem? Quão grande ele é. Eu parei para analisar o peso da glória de Deus. Glória imensurável. Ninguém explica esse homem. Ninguém explica quem é Deus. Ninguém explica quem é Jesus. Um homem tão amável. Que amor é esse? Que é isso? Existe algo muito precioso aí. Então eu me perguntava, que glória é essa? Que glória é essa? O peso da glória de Deus. Quem é esse homem a quem essa menina sentou para ouvir? Quem é esse homem a quem aquela mulher pecadora chorou aos pés dele, então enxugou as suas lágrimas com os cabelos nos pés de Jesus e lavou os pés dele com um perfume raríssimo? Quem é esse homem a quem tantos mártires morreu? Eu comecei a ler um livro que chama Heróis da Fé. Comecei, vou terminar, ainda no nome de Jesus. E aí esse livro ele fala sobre diversos mártires que morreram pelo nome de Cristo. O negócio é louco. É uns negócios assim que você lê, que você fala, não é possível. Não é possível. E é. E quanto mais eu leio aquele livro, cara, mais eu me pergunto, o que eu estou fazendo da minha vida? Porque esses caras, eles entenderam o real sentido também. Esses caras, eles entenderam que essa menina entendeu. E isso faz, sei lá, uns 400 anos atrás. Jerônimo Savonarola, um evangelista, um avivalista. O que esse cara fez? O precursor da reforma. Ele antecedeu Lutero. Gente, há relatos de que aquele homem, ele orava horas e horas no dia. E então, quando ele subia em um púlpito para pregar, ele simplesmente começava a ter uma visão do céu. E uma vez isso aconteceu e ele ficou 5 horas paralisado.
5 horas tendo uma visão do céu. E sabe o que é isso? É porque ele entendeu o rolê. Ele entendeu a essência. Ele se colocou diante do Senhor, então ele entregou tudo que ele tinha a Deus. Ele entregou o tempo, ele entregou muitas horas em jejum, dias, noites, lendo, orando, falando com Deus, buscando santificação. E então aquele homem subia para pregar, e então ele não pregava. Ele simplesmente começava a ter visões do céu, e ficava horas paralisado. E vocês me perguntam, mas Evelyn, o culto acabava? Não, porque as pessoas iam ficar ali paradas, olhando para aquele homem, tendo uma visão do céu. Sim, as pessoas ficavam. E ainda mais, elas diziam que a face dele resplandecia. O rosto daquele homem brilhava. E então, ele morreu, queimado, em praça pública, por crer em Jesus e defender o Evangelho, no ano de 1418. E esse foi só o começo. Se fosse para gastar horas falando aqui de Martinho Lutero, de Hus, de Reinhard Bonk, caramba, o que esses caras fizeram? Eles entenderam a essência do Evangelho. Eles real se doavam, eles se entregavam. Então eu pergunto, o que é que a gente tem feito? Porque só saber quem é Jesus pelo nome não basta. Não basta, isso é pouco. É pouco para uma glória que é tão grande, disponível a nós. É pouco perto do que esses mártires viveram. É pouco do que aquela menina entendeu ao olhar para Jesus. É pouco. O que é que a gente tem feito? A gente tem parado para analisar a glória de Deus, o peso da glória de Deus, de quem é esse homem. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa aqui da igreja, então a gente estava parando para analisar. É muito bom ter isso aqui, é muito bom ter esse templo bonito, ter essas luzes, então ter um link escrito aqui que brilha, então ter, enfim, tudo isso aqui muito estruturado, muito bonito. Mas e se a gente tirasse essas coisas? E se então a gente ficasse só aqui, no silêncio, buscando a Deus, seria suficiente? A gente se satisfaz com uma estrutura bacana, com, enfim, tudo isso aqui preparado para a gente, isso é incrível. Mas a gente se satisfaz na essência verdadeira? A gente se satisfaz com simplesmente se colocar aqui no silêncio diante de Deus, que é o que realmente importa? A que a gente tem gastado a nossa vida? Eu tenho me perguntado isso todos os dias, de 2 semanas para cá. Eu tenho me perguntado, a que eu tenho gastado a minha vida? Então Deus, Ele tem me feito lembrar de promessas, de coisas que Ele liberou para mim no começo da minha fé. Porque Ele é assim, Ele faz a gente relembrar daquilo que é bom, Ele faz a gente relembrar daquilo que tem disponível para nós. Cara, existe mais, existe muito mais. Existe um Deus com uma glória muito grande, glória que nunca vai ser explicada e entendida por nós, porque então um dia de fato estaremos na glória dele. Um dia de fato entenderemos isso. E como é bom saber que um dia eu vou estar lá. Eu vou conhecer esse cara. E então, não só por ir para o céu, porque isso é muito pequeno, isso é muito pouco, isso é muito vago. Só ir para o céu. Não é sobre só ir para o céu, cara. É sobre conhecer esse homem, a quem eu tanto tento dedicar a minha vida, a quem eu tanto me ajoelho, me arrependo e recomeço. Esse é o sentido. Há tantas pessoas, tantas, e eu já fui essa pessoa, que acha que morrer
passar essa vida e só ir para o céu, como se crer que o céu existe e isso já fosse uma garantia de que a gente vai para lá, não, fosse suficiente. Há muitas pessoas que acham que morrer e que vai para o céu é só suficiente. Essa semana eu estava conversando com um tio meu, e ele é antigo já e tal, pernambucano. E aí eu ali sentada conversando com ele, tentando desenvolver ali um evangelismo com um tio meu, velho, já vivido. E ele dizendo, então, isso aí, a vida é simples, é humilde, entendeu? A gente segue do jeito que dá, e um dia eu vou morrer e vou para o céu e tá bom. Eu olhei para ele e falei, mas só ir para o céu? Há algo muito maior por trás disso, tio. Cara, existe um homem a quem o Senhor vai ver, e só ir para o céu é muito pouco. Você vai conhecer o homem que te criou, você vai ver ele então face a face. Cara, esse é o foco. Eu falei para ele, tio, esse é o foco. Então o Senhor verá face a face. Aquele que o criou, aquele que o formou, aquele que o chamou pelo nome, aquele que enviou o seu filho para morrer pregado em uma cruz por você e ressuscitou no terceiro dia. Tio, o Senhor vai ver esse homem. Só ir para o céu é muito pouco. E quantas pessoas vivem satisfeitas no só ir para o céu? Galera, a gente que crê em Jesus e no seu sacrifício, a gente que crê no Senhor, esse só ir para o céu não cabe a nós. O que cabe a nós é de fato conhecer esse homem. O que cabe a nós é de fato se colocar diante dos pés desse homem a quem a gente tem dito que a gente crê. É entregar tudo que a gente tem a Ele. Cara, e como é bom estar diante do Senhor. Porque Ele é aquele que traz refrigério, Ele é aquele que traz cura, Ele é aquele que traz esperança. Cara, Ele é aquele que traz esperança, aquele que traz um aconchego. Só de pensar em Jesus, eu já fico aqui, como é bom. Tudo bem, é difícil a vida do crente? Ou a gente complica? Talvez a vida do crente seja difícil, mas para quem não é, a nossa satisfação, cara, tem que estar de fato em quem Ele é, na essência do Evangelho, na entrega de Jesus naquela cruz por amor a nós, naqueles suspiros que Ele deu, e que então Ele pensava no perfume suave que aquela menina derramou, e que então Ele pensava no perfume suave que nós somos para Ele. Cara, nós somos o perfume suave de Cristo a Deus. Isso é muito bonito, isso é muito grande, isso é muito poderoso. Semana que vem a gente vai para acampamento. Vamos para acampamento? E vai ser massa demais. Vai ser trilouco aquele acampamento. Trilouco é pouco, vai ser trilouco. Mas sabe por quê? Porque Jesus é o foco. E não é pelo fato da gente ir lá e passar só tempo com os nossos amigos, e, enfim, ter luau, enfim, ter festa link, enfim, e comer muito, e ter gincana, e se divertir. Isso tudo é demais, e é bom demais fazer isso com vocês, porque nós somos irmãos em Cristo. Mas algo mais precioso aí, cara. Algo muito mais precioso aí. E o foco do rolê todo é Jesus. É então encontrar pessoas nesse acampamento que talvez não conheçam. Conheçam Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é um Deus triuno. Não conheça. E então a gente simplesmente transparece quem é esse Jesus na vida dessas pessoas. Não é só o simples fato da gente estar ali em comunhão, mas é o fato da gente estar se colocando e se doando para conhecer e receber mais desse homem. O pastor que vai vir e vai
liberar uma mensagem aos nossos corações, inspirada pelo Senhor. É receber isso de coração aberto, cara. É conhecer esse homem. Eu quero ver gente saindo desse acampamento, e não só do acampamento, mas no dia a dia, queimando por Jesus, tendo fome e sede diariamente por quem Ele é de fato. Por quem Ele é. Fome, sede, fome, sede, fome, sede. Quem é esse homem? Então as pessoas perguntarão e olharão para vocês: mas você está diferente. Mas o que é que esse cara tem? O que é que essa menina tem? E então, a vida de Jesus certifica o resto. Eles verão em você algo diferente. E esse algo diferente é o tamanho da sua entrega a Deus, em querer conhecer e fazê-lo conhecido. Em dizer: o meu ouro é te conhecer, Deus, e a minha prata é te fazer conhecido. Eu quero mais, eu desejo mais, eu preciso mais, eu quero confiar a minha vida a Ti, eu quero entregar os meus caminhos ao Senhor, eu quero me colocar diante dos Seus pés, eu quero saber quem Tu és, eu quero saber que glória é essa, eu quero saber quem é esse homem. Quem é esse homem? Se perguntem: quem é esse homem? Que glória é essa? Que peso de glória é esse? Que ninguém, nenhum homem consegue olhar se não morre. Que glória é essa? Essa é a glória que um dia nós desfrutaremos. Essa é a glória que um dia nós de fato desfrutaremos. Que não será entendida aqui, mas quanto mais a gente busca, mais a gente encontra. O que esses homens, esses mártires fizeram pelo nome de Jesus, só anima mais o meu coração e me dá entusiasmo, porque eu sei que isso é possível. Eu sei que viver dessa forma intensa com Deus é possível. Eu sei que conhecer mais Ele é possível. Eu sei que é. Eu sei que é possível jejuar mais. Eu sei que é possível orar mais. Eu sei que é possível. Eu sei que é. E aí, quem está disposto a querer isso? Quem está disposto a querer desfrutar dessa glória? Quem está disposto a querer conhecer mais desse homem? E então desfrutar as maravilhas que Ele tem, que é viver por Ele, com Ele, para Ele. Cara, quem é que quer isso? A preciosidade da vida está em andar com Jesus. Porque a vida com Ele é muito mais louca e divertida, cara. Muito mais. Muito mais. Então que a gente possa se perguntar ao longo dessa semana: quem é esse homem? Que glória é essa? A quem tantos homens morreram, entregaram suas vidas, morreram queimados, comidos por leões, esquartejados. Quem é esse homem? Quem é esse homem a quem aquela menina entregou o que ela tinha de mais precioso? Quem é esse homem? Eu desejo saber quem é Ele. Eu desejo gastar horas na presença dEle. Eu desejo derramar lágrimas diante do pé dEle, aos seus pés. Eu desejo sentir a sua doce presença e ouvir a sua voz. Quem é esse homem? Eu quero chamar um Vitor aqui em cima. Ele vai fazer uma ministração pra gente, né, Vitor? Então, nesse momento, eu quero que vocês se coloquem diante desse homem, do jeito que vocês estão. Eu tenho repetido muito a Deus: Senhor, eu não tenho muito a te oferecer. Tudo que eu tenho são as minhas mãos sujas de pecados. Mas eu sei que o Senhor olha para mim com olhos de amor e me diz: ei filha, vem aqui, vamos resolver este assunto. Venha. Eu vou fazer dos seus pecados, que são da cor de um escarlate, se tornar da cor de uma lã, da cor da neve. Isaías fala isso. O Senhor diz, o Senhor começa a dizer
Cara, eu não suporto mais as orações de vocês, eu não vou mais inclinar os meus ouvidos a vocês, não dá mais. Mas então, de repente, o Senhor olha para aquele povo e diz: venham aqui, vai, vamos resolver este assunto. Eu tornarei os pecados de vocês, que são da cor como escarlate, da cor do carmesim, que é um vermelho muito forte, eu os tornarei brancos como a neve. Cara, o que é que a gente tem para oferecer para esse homem essa noite? O que é que a gente tem para oferecer para esse homem ao longo das nossas vidas? A que a gente tem gastado a nossa vida, os nossos dias? Pensem aí. Pensem aí. E então, eu gostaria que vocês abaixassem as cabeças nesse momento. E que vocês buscassem em espírito e em verdade esse homem a quem a gente está disposto a gastar nossas vidas. E então dizer: Senhor, eu estou aqui, eu não tenho muito a te oferecer, o que eu tenho são as minhas mãos sujas de pecado. O que eu tenho a te oferecer é a minha mente, o meu coração de um pecador, mas que está disposto a uma vida de santificação contínua contigo, que está disposto a querer te conhecer. Senhor, eu quero te conhecer. Senhor, eu quero saber quem tu és. Te conhecer só pelo nome é muito vago. Ou pensar em só ir para o céu é muito pouco. Senhor, por favor, se revele a mim. Senhor, por favor, se revele a mim. Senhor, por favor, eu quero te conhecer. Eu quero saber quem tu és. Eu quero desfrutar dessa glória aqui na terra. Mais de ti, Deus, mais de ti. Mais de ti sobre essas vidas, mais de ti sobre esses corações. Mais de ti, Senhor. Eu sei que é possível, porque muitos irmãos nossos viveram isso. Viveram uma vida mergulhada no Senhor. Viveram uma vida profunda em ti. Eu sei que é possível, Deus. Eu sei que é. Já estive em outros lugares, mas não há lugar melhor, não há lugar melhor. Já estive em outros lugares, mas não há lugar melhor, não há lugar melhor. Do banquete, na mesa do banquete, aqui, Deus, aqui, na mesa do banquete. Já estive em outros lugares, estive em outros lugares, mas não há lugar melhor, não há lugar melhor. Aqui, aqui, na mesa do banquete, na mesa do banquete.
Jesus, tu és o primeiro, onde tudo foi feito. É tudo sobre ti. Tu és o meu consolo, caminho seguro, meu grande Salvador. Tu és o primeiro, onde tudo foi feito. É tudo sobre ti. Os teus olhos são como pedras preciosas olhando pra mim. Os seus olhos são como pedras preciosas olhando pra mim. E eu digo aleluia. Perdoado, muito ama. Quem muito foi perdoado, muito ama. E eu te amo, meu Rei Salvador. Eu te amo. Quem muito foi, quem muito foi perdoado, muito ama. Quem muito foi perdoado, muito ama. E eu te amo, meu Rei Salvador. Eu te amo. Deus Pai, em nome de Jesus eu oro, Pai, por cada um aqui nessa noite, ó Deus, porque a Tua presença, Pai, no secreto, quando eles estiverem no secreto, Pai, seja intensa, Pai. Seja uma presença, Pai, que eles queiram mergulhar cada vez mais profundo, Deus. Eles queiram cada vez mais, Pai, te conhecer, Deus, saber de quem Tu és, Pai. Saber, Senhor Deus, ó Pai, seus segredos. Saber, Deus, tudo que Você tem a respeito de mim, tudo que Você tem a respeito deles, Pai. Em nome de Jesus, que eles possam viver o Evangelho integralmente, Deus, todos os dias, a todo momento, Pai. Que não seja somente uma oração, que não seja somente, Pai, uma leitura bíblica, um louvor, Deus, que não seja apenas também uma pregação, Pai, mas que seja integralmente, todos os dias, Deus, 24 horas, Deus. E eu oro, Pai, pela vida de cada um aqui, Deus, que Você venha abençoar, que Você venha mostrar que Você está ao lado deles a todo momento, Deus. Que eles não venham se esquecer de Ti, Deus, que os corações deles, Pai, continue a queimar, Deus, a queimar de amor por Ti, Deus, todos os dias, Pai, todos os dias, Deus, em nome de Jesus. É isso que eu oro e eu te agradeço, amém. Amém. Glória